Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio. Tá agora estando no Instagram, @Antônio Tilemon. Contilé, todo mundo já resolveu sabe, o problema. né? Desde os tempos das rádios Mas se do quiser, a gente Metrópole, é um daí já programa vai saber. Já descontraído, um papo. Eu considero muito mais um papo do que uma entrevista. Eu considero mais um papo do que uma entrevista. Aqui a gente deixa o convidado bem à vontade, né? Como eu disse, meu querido Valdir Bicudo, uma figura que eu conheci no dia de hoje, assim, praticamente, né? Mas foi algo que foi trabalhado pelo meu querido amigo Paulo Celso Bandeira. E se é amigo de Paulo Celso Bandeira, me dê licença, viu, Bicudo? Se é amigo de Paulo Celso, já é meu amigo também, porque você, Paulo Celso, fala muito bem de você, Paulo Celso Bandeira. Muito bem, eu quero fazer aqui uma apresentação, enquanto o pessoal está entrando aí, uma apresentação, porque ele tem um currículo muito vasto. Né? O currículo de Valdir Bicudo é um negócio, 3 laudas aqui, mas algumas coisas que eu anotei. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar um pouquinho quem é o meu convidado de hoje, para a live de hoje. Valdir Bicudo, investigador da Polícia Civil do Paraná e comentarista de arbitragem da Rádio Globo CBN de Curitiba. Valdir de Córdova Bicudo, antes de ser diplomado pela Federação Paranaense de Futebol, deu os primeiros passos como árbitro na extinta Liga dos Minérios, posteriormente na Liga de São José dos Pinhais, Liga de Futebol do Campo Largo e, por derradeiro, na Liga de Futebol de Piraquara. Em 1982, formou-se pela Federação Paranaense de Futebol e sua estreia como árbitro foi no dia 9 de outubro de 82, no torneio Grande Curitiba, no jogo Gera de Piraquara, versus Capão de Imbuia, ou de Imbuia, melhor dizendo, de Curitiba. Torneio esse que incluía, à época, a cidade de Curitiba e a região metropolitana. Né? Eu vou tentar aqui resumir um pouquinho. Ainda em 82, atuou como árbitro de bandeira nas categorias infantil, juvenil e juniores. Em fevereiro de 83, estreou na primeira divisão de amadores de Curitiba. Depois passou a dirigir jogos da segunda divisão de amadores e terceira divisão de amadores de Curitiba, além de um número expressivo de jogos do Campeonato Amador de Curitiba, dirigiu finais das 3 divisões aqui nominadas. Né? Estou falando, viu, gente, a respeito do meu convidado de hoje, para vocês entenderem o porquê do convite a ele para falar sobre o tema que nós vamos conversar. Ainda em 83, fez sua estreia como árbitro na Taça Paraná, a maior competição amadora do Brasil à época, com 112 participantes. Em fevereiro de 83, estreou no Campeonato Profissional da Federação Paranaense de Futebol, no jogo Colorado 2, Matsubara 1. Dirigiu 182 partidas dos campeonatos infantil, juvenil e júnior, de 82 a 97. A partir de 88, passou a apitar a segunda divisão de profissionais da Federação Paranaense de Futebol e em 90 estreou como árbitro da primeira divisão de profissionais. Atuou como árbitro assistente nas finais do Campeonato Paranaense da primeira divisão nos anos de 92, 93 e 95. Aí ele já estava chegando realmente no ápice de sua carreira. Em 92, foi selecionado para o teste físico da CBF, aprovado com nota 10 no teste teórico e como melhor Cooper do Paraná. Fez 3.230 metros em 12 segundos. Ou 12 minutos? Fiquei na dúvida aqui agora. Deve ser 12 minutos. Não poderia ser em 12 segundos. Atuou como quarto árbitro em vários jogos de todas as séries do Brasileirão e em 95, de forma inexplicável, foi sacado do quadro da CBF. Dirigiu 4 Atletibas ao longo da sua atividade como árbitro, sendo 2 pelo torneio Cidade de Curitiba e o último no dia 13 de abril de 97. É investigador da primeira classe da Polícia do Paraná, 39 anos, sem uma única punição na sua ficha funcional. Atualmente é superintendente do 9º Distrito Policial de Curitiba, que é um mini presídio feminino da Polícia Civil, no bairro de Santa Quitéria. É comentarista de arbitragem da Rádio Globo CBN Curitiba. Em 2008, foi candidato a vereador da cidade de Curitiba pelo partido PPS, se tornando 4º suplente de vereador. Ele é chefe de assessoria do planejamento chefe da assessoria de planejamento operacional da Polícia Civil, 3 vezes assessor de imprensa do Departamento da Polícia Civil, uma vez assessor da Corregedoria do Estado do Paraná, assessor de 2 secretários de Segurança Pública do Estado do Paraná, Relações Públicas do Instituto de Identificação do Paraná e hoje também é assessor de imprensa do vice-governador do Estado do Paraná. Portanto, é uma ficha longa, né, com muitas atribuições, o que demonstra ter sido uma pessoa competente naquilo que
decidiu seguir. E eu quero começar esse papo com o Valdir Bicudo perguntando: o nosso tema será arbitragem nacional e internacional, né? Mas a gente pode variar aí por carreira dele como policial. O papo é descontraído, mas o tema central é a arbitragem. Então, eu gostaria de começar lhe perguntando, você fica à vontade também, viu, Bicudo? Fique bem à vontade mesmo, se tiver que passar um pouquinho de uma hora, a gente passa, mas fique à vontade para você poder colocar bem os seus pontos de vista, né? Então, eu começo perguntando: como é que você vê a arbitragem nacional hoje? Boa noite, querido. Repete para mim, por favor, que está chegando meio devagar aqui. Não, cortou. Como é que você vê a arbitragem nacional hoje? Para a gente dar início à conversa. Primeiro, me permita fazer um agradecimento ao amigo à distância, Paulo Bandeira, que nos indicou. Segundo, quero fazer um agradecimento à sua pessoa por ter aceito esse convite, já que eu não sou convidado para absolutamente nada. Me sinto honrado com o convite e pretendo, dentro daquilo que me for perguntado, de maneira respeitosa e educada, responder a tudo e a todos. Eu vejo a arbitragem hoje brasileira num momento muito difícil. Vejo a arbitragem brasileira vivendo dias que eu ainda não vi a arbitragem brasileira viver e vivenciar. Acredito que tudo isso está acoplado a um processo de falta de evolução da arbitragem. Porque se você analisar, a CBF se organizou, os clubes se organizaram, as TVs se organizaram, as federações recebem um baita prolabore mensal da CBF, a internet se organizou, os atletas se organizaram, todo esse conjunto está muito bem, com uma ou outra exceção. E a arbitragem não se organizou. A arbitragem ficou circunscrita a jogos, ou briga por escalas, ou então fazendo o quê? Se preocupando consigo próprio. Cada árbitro decidiu olhar para o seu próprio umbigo. E aí houve um divisionismo e até mesmo um autofagismo por parte da arbitragem. Então esse contexto todo se organizou. Eu sempre tenho por hábito dizer que o árbitro ocupa a última poltrona da trilhardária locomotiva que gere o futebol brasileiro. Futebol hoje é business. Futebol hoje é negócio, dinheiro, rende milhões de reais. Todo mundo fatura. Há um segmento expressivo que ganha e há um segmento expressivo que está muito bem. Você não coloca uma placa de publicidade, você não coloca um pingo na camisa do atleta de futebol sem passar pela avaliação do marketing dos clubes. Ao mesmo tempo, eu vejo o árbitro do futebol brasileiro parece um pinheirinho, todo ele alocado de inúmeras publicidades. E esse árbitro não ganha nada. Um caso específico no Campeonato Brasileiro, a arbitragem brasileira ganha o quê? Um patrocínio na manga e 2 nas costas. Quanto recebe cada árbitro? Então você veja que todo esse contexto, isso explica. Tudo que eu citei explica por que a arbitragem brasileira não está bem. Porque ela parou no tempo, independente de não ter se organizado, independente de ser individualista, independente dela ser extremamente autofágica, falta à arbitragem uma coisa: uma liderança expressiva lá fora, uma liderança que esteja comprometida com os interesses da categoria e, por consequência, debata de maneira inteligente as questões da arbitragem, elabore-se um projeto e esse projeto seja levado principalmente à CBF. Não adianta levar para as federações. Por que tem que levar para a CBF? Porque a CBF toma os árbitros das federações de fevereiro a dezembro. Então o árbitro ele fica hoje, com raras exceções, são 600 árbitros à disposição da CBF. No entanto, a partir da base, lá de trás, a partir da falta de organização e de planejamento das federações, o árbitro repete esse fato no Campeonato Brasileiro. E daí nós vemos essa sequência interminável de erros e equívocos da arbitragem, porque não é terra arrasada, porque lá na base a coisa não funciona e quando chega no Campeonato Brasileiro, todo esse conjunto que eu lhe falei trabalha em favor de todos os segmentos, menos da arbitragem. Valdir, eu ouço já falar há muitos anos a respeito de profissionalização da arbitragem.
Algumas vezes já tramitou no Congresso Nacional o processo de profissionalização, de reconhecer o árbitro de futebol como uma profissão, né? Mas você não acha que é difícil sair isso do papel, porque os dirigentes de clubes praticamente são ligados à política, né? Os de federação da mesma forma. E a eles não interessa ter que arcar com o lado patronal, digamos assim, a federação assinar as carteiras para que realmente reconheça, né, a categoria como uma categoria profissionalizada. Você não acha que é isso que prejudica, não? O fato de os clubes estarem, as federações estarem, né, envolvidas com políticos no meio e a falta de representatividade da arbitragem, como você me colocou aí, acaba prejudicando, no contexto geral, o aspecto de profissionalização da arbitragem? Os gaúchos têm um ditado, Tilé, que diz o seguinte: cavalo passa uma vez encilhado, depois é muito difícil para passar a segunda. Então, em 2002, um grupo de notáveis da arbitragem brasileira, com estudo jurídico, fizeram um projeto, mas um projeto de excelência, de alto nível. E esse projeto ganhou a rubrica de projeto número 6.405, está lá na internet, só jogar no Google, 6.405/2002. Esse projeto trazia a regulamentação da atividade do árbitro, ou seja, o árbitro seria profissional na sua essência. Mas esse projeto, por forças estranhas, dormitou, transitou e depois dormitou nas diferentes gavetas, nas diferentes comissões do Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal como no Senado. E quando saiu de lá, em outubro, olha só, 11 anos isso dormitou, passou. E quando saiu, em 2013, alguma coisa em benefício da arbitragem, o principal item, que era o item de número 3, o artigo 3º, foi vetado. O árbitro foi reconhecido como profissional, mas a sua atividade foi vetada. Ou seja, clubes, federações, CBF, não tinham e não têm nenhum compromisso com a arbitragem. Isso significa o quê? Que o árbitro era um prestador de serviço e hoje, mais do que nunca, continua sendo um prestador de serviço. Houve uma outra tentativa? Não. Veja, de 2002 a 2011 ninguém mexeu. Quando mexeram em 2013, melhor dizendo, não foi feito nada. Há pouco tempo atrás, um amigo, presidente do Sindicato dos Árbitros do Futebol no Paraná, Ayrton Nardelli, ele esteve em Brasília. Ele é sindicalista nato, vinculado à União Geral dos Trabalhadores, ao UGT. E ele foi até o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, que é quem faz aquela carta sindical, chamado, na verdade, é o certificado de registro sindical, que no jargão sindical é a carta sindical. E ele foi procurar ver se depois de 2013 para cá, houve alguma mexida, se alguém foi até lá para tentar mudar esse quadro. Não há o avanço de 1 milímetro. A categoria esqueceu. Os sindicalistas também esqueceram. Por quê? Porque há um conjunto, há um sistema que rege o futebol brasileiro em consonância com forças muito fortes no Congresso Nacional que impedem o árbitro de buscar não só a regulamentação da sua atividade, impede o árbitro de buscar o direito de arena, impede o árbitro de buscar o direito de imagem, impede o árbitro, olha só, de brigar pelos patrocínios nas mangas e nas costas da camisa. Nós temos aí um árbitro, Marçal Mendes, árbitro assistente do Rio de Janeiro, que está com uma ação, e ele entrou em primeira, segunda e terceira instância, e hoje o processo está em Brasília. E ele ganhou em todas as instâncias, mas teve que correr sozinho. Agora, tudo isso vai lá para um outro lugar. Os árbitros ficaram vinculados às associações. A associação não é contemplada no direito sindical. O direito sindical não reconhece as associações. O direito sindical reconhece, a partir do artigo 508, e vai embora, 510, 515, 16, 17, 18, 19, 20, assim por diante. Da Constituição Federal, não. Da consolidação das leis do trabalho, a CLT, o direito sindical reconhece, dá cobertura, e a própria Constituição brasileira vigente no país reconhece, sindicato em primeiro grau, federação em segundo grau e confederação em terceiro grau. Por que os atletas, por que os técnicos hoje recebem direito de arena? Porque eles se organizaram, volta lá atrás no início da nossa conversa,
Planejaram as coisas e, por consequência, criaram reuniram os 5 sindicatos. São necessários 5 sindicatos para se criar a federação. Arrumaram uma documentação, formataram, deram entrada junto ao Ministério do Trabalho, trabalharam politicamente, primeiro juridicamente, se organizaram, depois se organizaram politicamente e conseguiram criaram as suas federações. A arbitragem, infelizmente, continua vinculada às associações. Hoje é totalmente inviável porque você diz, quem é que vai arcar como você disse ali, quem é que vai arcar com o sistema previdenciário? Você vai ter 600 árbitros, vai pagar PIS, COFINS, férias, 13º, fundo de garantia, INSS, como é que vai ser feito isso? Hoje é inviável, dentro da atual conjuntura econômica que nós vivemos no Brasil, e a nossa economia, segundo os estudiosos, ela vai levar de 5 a 6, talvez 8 anos para voltar à sua normalidade, ninguém vai assumir um ônus dessa natureza. Então eu entendo o seguinte, a arbitragem parou no tempo, agora ela precisa se reinventar. Só que toda vez que a gente fala isso, há um grupo que se revolta, que se arvora, está lá há muitos anos no poder, passaram pelos diferentes cargos, mas quando você fala isso, não dá, não pode, é proibido, não tem jeito, a categoria não ajuda. Não, a categoria não vai brigar. A categoria, se ela for brigar pela regulamentação do seu espaço, pela regulamentação da sua atividade, se ela for brigar pelos patrocínios nas mangas e nas costas das camisas, se ela for brigar pelo direito de arena, aliás, ela nem pode brigar pelo direito de arena, porque ela não tem uma federação. E as associações não têm legitimidade sindical para ir buscar a partir da sua regulamentação, o direito de arena, o direito de imagem e mais. A briga principal, talvez hoje, já que não dá para profissionalizar, aqueles 2 patrocínios que você vê aqui nas mangas e aqueles 2 que você vê nas costas. Se a categoria não consegue isso, não consegue acesso à CBF para conseguir reverter pelo menos um naco, né? Um naco, que eu digo um pedaço, digamos, ínfimo que seja, em benefício próprio, como é que vai brigar pelo direito de arena? Sem dúvida. Pela presidente Dilma em 2015. Foi vetado em 2015. Depois tentou-se na medida provisória, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. O Congresso não votou. E agora, comenta-se de que há um movimento da ANAF e que havia ou há a promessa por parte de líderes políticos de que sairá através da medida provisória ou de uma medida provisória do presidente da República o percentual de 0,5% como direito de arena. Em 2015, quando isso foi votado, o percentual de 0,5% como direito de arena na categoria, o prejuízo, ou seja, o montante que isso rendia os árbitros, segundo o Marco Antônio Martins, ex-presidente da ANAF, era de 8 a 10 milhões de reais. Então, essa categoria está perdendo desde 2015, nós estamos em 2021, há 6 anos atrás, ela está perdendo 8 milhões a 10 milhões de reais por mês e que poderia ser repassado, dividido para os homens do apito. Realmente é um negócio difícil a gente aceitar, mas essa classe política realmente... Eu me lembro que eu fui assessor de 3 presidentes de federações aqui, da Federação Brasileira de Futebol, 3 presidentes dela. Marcos Andrade Dias, Antônio Pereira Piton e Virgílio Aliso da Costa Neto, que mais tarde veio a ser, inclusive, diretor de competições da CBF. Né? Levou mais de 12, 15 anos como diretor de competições da CBF, Virgílio Aliso. Eu fui assessor desses 3 presidentes. E sempre que se discutia esse assunto, não havia realmente muito interesse de levar adiante, né? Porque a Federação Brasileira de Futebol, no passado, antes de Marcos Andrade, ela levou umas 3 cacetadas pesadas mesmo da Justiça do Trabalho, com relação a alguns árbitros que tiveram seus direitos reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Aquela altura, década de 70 e pouco, década de 70, final dos anos 70, início dos anos 80, né? Mas aí você colocou muito bem, o árbitro hoje, na verdade, ele é explorado. Ele é explorado porque alguém está ganhando na publicidade que ele está fazendo. Na sua camisa. Milhões de reais ganha a CBF. Uma vez a CEP Toshiba veio à tona. Eu vou dar o nome do cidadão, porque é meu amigo pessoal e é uma pessoa confiável. Ele tem um site de repercussão nacional, o Apito Nacional. Marcelo Marçal, do Apito Nacional de São Paulo, uma vez ele escreveu dizendo o seguinte:
só o patrocínio da Sanyo, não da Toshiba, depois veio a Toshiba. Naquela época rendia. Ele escreveu, uma pessoa muito conceituada no meio, algo de R$1,5 milhão. Mas isso há muitos anos atrás. Hoje tem a Sky, né? Tem a Sempre Toshiba, tem lá, agora, Footer, não sei se viu perto da gola da camisa, um terceiro patrocínio. Então, são 3 patrocínios que tem na camisa do árbitro. Porque se a arbitragem não consegue acesso para ganhar nesses 3 patrocínios pelo menos um percentual maior, e se a CBF não quer pagar um percentual maior, melhorasse as taxas. Eu ouço aí que a arbitragem brasileira ganha bem. Eu não vou dizer que ela ganha mal, dado o momento econômico, mas o árbitro ele é um ser especial. O árbitro, o médico, o policial, existem carreiras, atividades, profissões, que elas são merecedoras de uma atenção e de uma, eu diria, remuneração acima. Você não pode subjugar, por exemplo, você não pode comparar o árbitro, respeitando todas as categorias trabalhistas, você não pode comparar o árbitro a um pedreiro. Não pode. O pedreiro, tudo bem, ele faz uma casa, mas ele tem um engenheiro, tem isso, tem aquilo. O árbitro não, o árbitro é ele contra o mundo. Ele entrou em campo, ele é a figura mais odiada. Antes de entrar em campo, já sofre restrições, já sofre molestações, já sofre ameaças. Então ele vai lá administrar uma final de Copa do Brasil. Eu soube que os árbitros saturaram em média de 8 a 10 mil. No entanto, o vencedor ganhou R$50 milhões. Que critério que é esse? E outra coisa, a arbitragem, ela não tem investimento. As federações não fazem investimento. Ah, mas a CBF é uma entidade superavitária. Faturou 974 milhões de reais, quase R$1 bilhão em 2019. Líquido. Quanto é que foi investido na arbitragem? Na semana que passou, na segunda-feira que passou, não nessa de hoje, há 8 dias atrás, está lá no site da CBF, a CBF destinou 15 milhões e 900 mil reais para os clubes da Série C e D. E para os clubes isso só para os clubes da Série C e D. E para os clubes da Série A1, A2 feminino. E destinou 120 mil reais para cada federação. Eu te pergunto, e para a arbitragem? Qual é o curso de requalificação feito? Fizeram um curso aí muito bom. Veio Pierluigi Colina, Máximo Guzaca, veio Jorge Larionda. Até aí tudo bem. Mas é muito pouco. Você tem que... Hoje o mundo ele está mudando. O futebol está mudando. A preparação física está mudando. O contexto do planeta muda. Às vezes, não todo dia, toda hora. Você tem várias mudanças, várias nuances. E o árbitro, ele vai para dentro de campo, apitar o jogo de um Gabigol. Quanto é que ganha o Gabigol? Ah, mas o Gabigol é um ídolo. Concordo, uma Arrascaeta. E vamos pegar outro jogador de São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians. Ele vai mexer com o sentimento, ele vai mexer com a emoção, ele vai mexer com milhares não, são milhões de reais. Os uniformes, cada patrocínio daquele rende milhões de reais na manga, nas costas, no bumbum do atleta, na frente, na manga, na gola. E o árbitro, é ele o responsável por decidir, num trilar de apito, acertado ou não, no levantar de bandeira ou não, a continuidade daquele clube, muitas vezes, numa Copa Sul-Americana, numa Copa Libertadores, se será campeão ou não. Então tem que investir. O chamado curso de capacitação continuada. As grandes empresas, os grandes grupos econômicos hoje trabalham como? Reuniões semanais, reuniões quinzenais. E não é com seus CEOs, é com o grupo. E ali são debatidos os inúmeros problemas que aquela empresa tem no seu dia a dia. E o árbitro faz um curso aqui, na metade do ano faz outro curso ali, mandam 10 árbitros para Conmebol, outro dia mandaram 4 árbitros ou 3 árbitros promissores para Conmebol. Ponto, acabou aí. Então eu vejo também por parte da CBF, as federações não têm essa estrutura. A ausência de investimentos. No mínimo de 4 a 6 cursos por ano. Ah, mas isso custa caro. Espera aí, os ingleses treinam toda semana. A Premier League treina seus árbitros toda semana, com lances teóricos, lances práticos. Vão lá para um telão de 12 por 12 e ficam vendo os jogos do campeonato da Premier League.
o que está certo, o que está errado, como é que joga fulano, como é que joga Agüero, como é que joga David Bruyne, como é que se posiciona o Guardiola, treinador, na área técnica, qual é o posicionamento do Mourinho, qual é o posicionamento do Carlos Ancelotti, e assim por diante, que agora assumiu o Real Madrid, né? Qual é o posicionamento desses treinadores? Qual é o posicionamento do Pochettino, que até outro dia era treinador do Tottenham? Quer dizer, todo esse conjunto, mas só que eles recebem, eles ganham, eles vivem disso. Os nossos árbitros não vivem de arbitragem, mas têm as mesmas funções e têm as mesmas responsabilidades que os árbitros ingleses. O que é interessante também, viu, Bicudo, é que a CBF, por exemplo, ela faz cursos para treinadores, A, B, C e tal, e cobra desses treinadores, alguns aqui do futebol da Bahia comentaram comigo, verdadeiras taxas, eu diria até que fortunas, porque o cara ganha como profissional de futebol. Aqui nós temos 2 grandes clubes, Bahia e Vitória. Os demais são clubes intermediários. O cara não tem condições, um treinador desse, de pagar 15, 17 mil por um curso de CBF. Mas a CBF faz o curso e cobra isso. E eu não ouço falar nem em curso cobrando do árbitro. Nem isso eu ouço. Então, realmente, o árbitro está ficando colocado em segundo plano. A pessoa mais importante de um jogo é aquele quem vai definir o que vai acontecer no jogo, né? Que não é valorizado. Você falou alguma coisa aí da Liga Inglesa? No mundo, de um modo geral, você que é muito bem informado, com toda certeza você sabe muito mais do que eu com relação a isso. No mundo, é diferente do que você vê aqui nesse sentido de respeito à arbitragem? Veja, no mundo, a arbitragem funciona de acordo com o preceituado nas regras do jogo. Veja só, na Bundesliga da Alemanha, você não vê o jogador fazer rodinha em torno do árbitro. Na Premier League, você não vê. Na Liga NOS, a Liga de Portugal, você não vê. Na KNVB da Holanda, você não vê. Na La Liga 1 da França, você não vê. Na Federcalcio, como queira, ou na FIG, como queira, na Federação Italiana, você não vê. Na La Liga da Espanha, você não vê. Porque lá o jogador não é que ele tem uma cultura. Eu ouço aqui que essa indisciplina, essa falta de respeito contra o árbitro, eu ouço que é cultural. Não é cultural. Imagina se for cultura, se todo mundo adotar a cultura de furtar, de matar, roubar, traficar, o que vai virar esse país, o que vira o planeta? Então, é disciplina. Ah, mas eles são formados desde o ventre da mãe. Eu já escutei esse tipo de balela, a serem educados, a serem respeitosos. Não. Negativo. As regras são universais. O que pode mudar de um país para o outro são determinadas culturas, e a própria FIFA diz que o árbitro tem que ter a inteligência e o discernimento de entender as culturas existentes, sobretudo nos seus torneios, que é o Mundial de Clubes, Sub-17, Sub-19, Sub-20, Sub-21, Copa das Confederações, Copa do Mundo, mas que as regras são universais. Não mudam. E se ela não muda, elas são universais, ou é universal como queiram, por que é que os nossos árbitros têm que apitar diferente? Então aqui criou-se uma cultura de fazer uma autêntica baderna na área técnica. Não sei se você viu ontem os jogos da primeira rodada e os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. Mudou isso aí. Leonardo Garcia, talvez não, acredito que ele deu uma orientação. E ontem o Paulo Autuori, né, treinador campeão disso, campeão do mundo, foi expulso, porque agora você pode aplicar o cartão amarelo e o vermelho para o atleta. Você pode apitar o cartão amarelo e o vermelho para o preparador físico. Mesmo os 2 cartões para o técnico, para o auxiliar técnico, para o preparador de goleiros. Está relacionado em súmula, você pode exibir o cartão. Antes não. Mas no Campeonato Brasileiro do ano passado, você pode ver que nós tínhamos uma pleia de treinadores, ou aquele treinador, né, que foi lá para a Arábia, que treinava o Fluminense, me foge o nome dele agora, mas Renato Gaúcho, Cuca, Mano, Vanderlei Luxemburgo, todos, Rogério Ceni, transformaram a área técnica numa autêntica bagunça. A regra diz o quê? Que a área técnica deverá ser utilizada uma única vez? Não. Todas as vezes durante o jogo que for necessário, mas por um integrante do banco de reserva.
E ali você estava vendo todo mundo atacando o quarto árbitro, molestando o assistente, gritando com o árbitro. E nessas 2 primeiras rodadas do campeonato, veja só como as regras são iguais. Eu observei uma mudança de comportamento, inclusive com a exclusão, ontem a expulsão do Paulo Autuori, e um árbitro novo, Paulo César Zanovelli, árbitro da Federação Mineira de Futebol, um novato, um neófito, botou o poderoso, o conceituado e renomado treinador Paulo Autuori para fora. Por quê? Porque alguém viu, eu disse até outro dia numa live, depois no próprio vídeo que eu fiz no Instagram, o Campeonato Brasileiro desse ano, segundo foi informado, a Paramount e outras plataformas estão transmitindo o campeonato, pelo menos um jogo, é transmitido para os Estados Unidos. E lá não tem isso, aí a disciplina lá é séria. E se o futebol brasileiro quisesse angariar respeitabilidade, ser visto de forma diferente do que o país é visto lá fora, a arbitragem teria que mudar. Então, as 2 primeiras rodadas do campeonato mudou, mas foi necessário tantas críticas, a ponto de o Lédio Carmona e o Luiz Carlos Júnior, num dos jogos, um conversar com o outro durante a transmissão e dizer assim, olha, começaram as rodinhas em torno do árbitro. Vamos anotar aqui? E eles anotando. Quantas rodinhas os atletas fariam em volta do árbitro? Quantas vezes os atletas iriam ao final do jogo, ou no intervalo, molestar o árbitro, molestar os assistentes. E a polícia cercando o árbitro, aquela coisa humilhante. Isso não pode. Cadê o poder de decisão da arbitragem? Quem é que cobra isso? O que diz a regra 5, o árbitro? O item 1. Uma partida será dirigida por um árbitro que terá amplos poderes para fazer cumprir as regras do jogo. E por que os árbitros não estavam cumprindo e agora estão cumprindo? Então, lá fora, independente de cultura, da formação desde o ventre da mãe, lá fora as leis, as regras do jogo são aplicadas. Aqui, elas vinham esquecendo. Eu tenho dito o seguinte, os árbitros jogaram essa prerrogativa da regra 5, do item 1, na lata do lixo. Então, esqueceram. Entraram em processo de amnésia. Começaram a pôr isso em ação nesse campeonato de 2021. As coisas estão mudando e a arbitragem, tenho certeza. Se o Gaciba, a comissão de arbitragem, o Alício Pena Júnior, o Cláudio Vinícius Cerdeira, a própria CBF, todos derem apoio à arbitragem, o futebol brasileiro vai mudar, teremos um tempo maior de jogo, vai acabar aquela bagunça, aquela baderna na área técnica, e quem ganha com isso? Ganha o futebol e mais, ganha o torcedor, já que a FIFA é muito clara no seu estatuto. Ela quer que os jogos de futebol sejam um espetáculo de entretenimento. Ô, Bicudo, por que o VAR ainda não deu certo aqui no Brasil? Algumas decisões são muito criticadas, né? Demoram para decidir e tal. O pessoal critica bastante. Qual é a sua opinião sobre o VAR? Você dirige, manuseia um carro da década de 70. Está cheio. Qualquer cidade do Brasil que você vai, tem gente que gosta, principalmente esse pessoal que gosta de colecionar veículos antigos. Você está dirigindo aquele carro. Você nunca dirigiu um Tigo 8, que é o último lançamento da Coreia do Sul, né? É o último lançamento. O Tigo 8, carro mais espetacular para nós aqui brasileiros. Esse carro vem com 50 tipos de itens. Você entra dentro do carro. Eu vi outro dia um deles, comecei a observar. É botão disso, botão, é só botão. Pensei, meu Deus do céu. Como é que essa mulher vai fazer esse carro pegar? Você acredita que ela entrou no carro? Eu fiquei olhando. Eu estava na fila de uma loteria. Fiquei olhando. Ela não bateu a chave no carro. Ela entrou no carro, eu fiquei sondando. Ela ligou o carro e saiu. Por quê? Ela recebeu um treinamento adequado. Aí eu fui abelhudo. Perguntei, esse carro é seu? Ela disse, é meu, por quê? Você gostou? Eu falei, gostei. Como é que a senhora faz? Eu disse, olha, eu fui na concessionária de 5 a 6 vezes para aprender a mexer com ele. Você dirige um monomotor. Eu estou falando do VAR. De repente, você entrega ao cidadão um Learjet 70, 170, ou você dá para ele um Airbus A380. A diferença é do dia para a noite. Você tem que capacitar, qualificar esse cidadão que vai fazer isso. A mesma coisa do VAR. Uma atitude louvável da CBF, quando implantou em 2018, mas esqueceu de uma coisa. Minha opinião pessoal. Tecnologia de ponta, minha opinião pessoal. Primeiro, tecnologia de ponta.
Depois, os estádios. Depois, esqueceu de ter um centro de treinamento. Era preferível ter ficado fora, esperado um pouco. Criar a estrutura necessária. Trazer instrutores internacionais, gente qualificada. Não que os daqui não tivessem, eles estavam aprendendo. E aí, cursos de capacitação continuada aos nossos árbitros. Lançaram o VAR no Campeonato Brasileiro 2018, e aí eu digo, tínhamos eles dirigiam um monomotor, entregaram para os árbitros um Airbus 380, melhor dizendo. E aí, você vê essa barbaridade que nós estamos vendo aí. Campeonato 2018 foi assim, 2019 foi assim. 2018 o VAR, na verdade, estreou nas oitavas de final da Copa do Brasil. 2019, aí no Campeonato Brasileiro foi uma tragédia. 2020 foi uma barbaridade, a ponto de o VAR ser questionado por tudo e por todos. Não houve treinador, não houve presidente, não houve atleta que não reclamasse. Culminando aquele fiasco, na minha opinião, né? Eu sou brasileiro. Eu não quero saber o que acontece na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Isso lá para mim não importa. Eu quero saber como é que está o meu país. Eu quero saber como é que está a minha arbitragem, a nossa arbitragem que eu gosto. Eu sou árbitro e sou policial. Jamais vou deixar de ser árbitro. Jamais vou deixar de ser policial. Faço 39 dias no próximo dia 15, mas jamais vou deixar de ser policial. Eu quero saber como é que está a minha polícia. Eu não quero saber a polícia dos outros estados. Embora isso tenha tudo a ver, porque hoje o mundo trabalha conectado, conjugado. Então, o que aconteceu? Não deram ao árbitro, aquele cidadão que senta lá atrás, que fica traçando as linhas, o treinamento adequado. Foi uma coisa assodada, impensada. Ao mesmo tempo que ela foi corajosa, ela foi assodada e impensada. O resultado é isso que você está vendo aí. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Mas lá na Premier League não, mentira. É uma inverdade, é mais falso do que nota de R$3. Saiu uma pesquisa, o jornal The Guardian publicou na última segunda-feira, lá atrás, não hoje, há 8 dias, de que 26% dos torcedores estão insatisfeitos. 26% estão insatisfeitos com o tempo do VAR e com a, diria assim, eles foram podados, impedidos de comemorar o gol. Porque eles comemoram o gol, 30, 40, 50 segundos depois o árbitro anula. Isso tirou a graça do futebol. Se lá, que é numa faixa de 45 a 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, às vezes 1 minuto e 30, é raro isso na Premier League, na Bundesliga e nas ligas que eu citei. Eles estão incomodados e entendem que o VAR precisa de mudanças. E no nosso futebol, nós tivemos 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Em 2 delas, o VAR trabalhou uma vez abaixo de 1 minuto. Todas as outras vezes, acima de 1 minuto. Então, faltou treinamento, faltou qualificação, e falta treinamento, e vai continuar faltando qualificação. Mas aí tem um detalhe. Alguém me disse outro dia, você é um crítico do VAR? Sistemático. Está se tornando chato você falar do VAR. O importante não é o tempo de demora do VAR. Me permita me estender, Tilé. O importante é quem vai ao VAR voltar com a decisão correta. Aí eu disse, então, 3, 4, 5 minutos. Tem 4, 5 paralisações. Quantos minutos de paralisações nós vamos ter? E aí, eu disse, aí o VAR perde a sua essência. Qual é a essência do VAR? Mínima interferência, máximo benefício. Além disso, a parada do VAR, ela significa diminuição da circulação sanguínea do jogador, diminuição da pressão intracraniana, diminuição dos batimentos cardíacos, diminuição do calor que o atleta sente, diminuição da capacidade cognitiva, diminuição da capacidade da coordenação motora. Para falar isso aqui, eu já falei outras vezes, eu falei com 4, 5 médicos. Perigo do jogador dar um pique, ter um rompimento de tendão, uma contusão na coxa, uma fratura, porque para 1 minuto ainda vá, 30, e principalmente em regiões onde o frio se acentua nessa época do ano, nós temos 3, 4 meses de frio, você imagina um jogador parar 3, 4, 5 minutos. E você vê o incômodo dos atletas, você vê o incômodo dos narradores, e ainda que o público nessa temporada passada e nesse ano ainda não tem participado.
Está impedido em função da Covid-19. Então, tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser devidamente analisado, e a CBF precisa fazer um investimento, precisa pegar parte desse dinheiro. Deu aí, por exemplo, deu 15 milhões e 900 mil reais para os clubes das séries C e D, e do A1 e A2 feminino, e deu 120 mil reais para as 26 federações e a Federação do Distrito Federal. Ora, e para a arbitragem? Uma outra coisa, é no campo que você tem que fazer. Não adianta trancar o árbitro numa sala, tanto no que diz respeito às regras, como o VAR. É a praticidade. O cidadão vai extrair um dente. Eu tenho um amigo que terminou o curso de odontologia. Ele fez 64 extrações na Universidade Federal do Paraná, que tem um programa extraordinário para atender pessoas carentes. Para ele aprender a extrair um dente. E mesmo assim ele me disse para mim, tem dias que quando eu vou extrair, ou às vezes quando eu vou extrair o dente, eu tenho dificuldades. Então eu lembro das 64 extrações que eu fiz na Universidade Federal do Paraná. E tomo todos os cuidados. E há dias que eu ainda vou dar uma olhadinha naquilo que eu anotei. E eu rememoro como é que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, a quinta, a sexta extração. E assim é o futebol. É tão sério como isso que eu estou dizendo aqui, que é uma extração de um dente. Bicudo, justamente em função dessa falta de preparação para se aplicar no VAR, seria em função disso que às vezes tomam decisões erradas, decisões erradas não, decisões assim, que ultrapassam os limites daquilo que o pessoal do VAR teria condições de se intrometer, se é que o termo certo é esse. Às vezes eles decidem por coisas que parece que não está muito bem explicado na regra, que é para... ou seja, na regra não fala que é para se meter naquele tipo de assunto, de lance, naquele tipo de polêmica. Isso acontece também em função do despreparo da CBF, não ter preparado esses árbitros também para isso aí eles ficam se envolvendo em questões de lances que poderia passar, deixar o árbitro no campo decidir? Eu acredito que o VAR está interferindo muito nas decisões do árbitro de campo. Os árbitros da UEFA reunidos em Nyon, sede da entidade, da União Europeia de Futebol Association, estão lá há 2 semanas, se preparando para a Eurocopa, que começa no próximo dia 11 de junho. Eurocopa de 2020, que vai ser realizada em 2021. Olha o que pediu Roberto Rossetti, ex-árbitro da FIFA da Itália, ex-coordenador, ou foi o último coordenador do VAR na Copa do Mundo da Rússia. Olha o que ele pediu aos árbitros que vão atuar na Eurocopa. Os árbitros e os árbitros do VAR. Sobretudo os VAR, o árbitro central. Somente interferir em lances de extrema necessidade ou quando houver falha por parte do árbitro central e essa falha for gritante. Do contrário, é para deixar as decisões do campo, prevalecer a decisão do campo. Está lá no site da UEFA, uefa.com.br. É só fazer a tradução. Eu li ontem à noite. Está lá no site, no Instagram, Robada Arbitri. Robada Arbitri é um site, é um Instagram que versa, que fala sobre a arbitragem italiana. Está lá no LAU 5 de refereeblogspot.com.br. Tudo que eu estou dizendo para vocês está lá. Porque daqui a pouco o árbitro de campo, do jeito que estava acontecendo, esse campeonato mudou. Mas se você analisar o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, daqui a pouco o árbitro não ia apitar mais. Quem ia decidir o que está acontecendo no campo de jogo é o VAR. Ora, se o árbitro está bem preparado fisicamente, sua capacidade cognitiva, sua capacidade, sua coordenação motora, e ele acompanha as jogadas, ele tem a jogada de 2 jogadores, eu estou falando de 2, agora naquele bolo ali, eu até concordo. E o protocolo é claro. Foi gol, não foi gol, a bola entrou, não entrou. O nascedouro da jogada houve falta, estava impedido. Veja que eles esperam. Há uma determinação da FIFA, o jogador está impedido. O assistente manda jogar. Ele espera a consumação do lance. Se vê que vai acontecer alguma coisa ou vai acontecer o gol, ele levanta seu instrumento. Não é assim que você tem visto? E a mesma coisa, pisou, deu uma cotovelada, deu um tapa no rosto. Nós tivemos um jogo aí na Copa América, o jogador deu um tapa, mas ele não foi intencional, ele deu de leve.
no rosto do adversário. O árbitro não viu. Mas como sangrou, o árbitro foi para o VAR. Trocar ideia, ele foi para o VAR e voltou de lá com cartão amarelo. Foi uma falta, digamos, temerária, porque a falta imprudente não tem cartão. A falta temerária tem cartão amarelo e a falta com uso de força desproporcional é cartão vermelho, quando o atleta coloca em risco a integridade do seu oponente, do seu adversário. Então, o que eu estou acreditando é que a bola saiu. O assistente não está nem aí. Lances dos assistentes, ele não acompanha, a regra manda acompanhar até a saída da bola na linha de fundo. Nós temos visto lances aí em que a bola sai e o jogador que está acompanhando a jogada toca a bola para dentro do gol. E vou te citar um fato. Nós tivemos aqui Botafogo e Curitiba o ano passado, pela Série A. E um dos bandeiras não acompanhou, ele já havia feito isso 2 vezes. Ele não acompanhou a jogada. Ele chegou depois ali, digamos, 25, 30 segundos. E o jogador do Curitiba tocou a bola para dentro do campo. Alguém veio de trás e fez o gol. Amigo, deu o maior furdunço do planeta. Ficou aquele rolo danado. O árbitro do jogo era o Marcelo de Lima Henrique, nada tinha a ver. Aliás, é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. E aí ficou aquela confusão danada, saiu, não saiu, entrou, não entrou, foi gol, não foi gol. Todo aquele furdunço. Então eu pensei, ele já havia feito isso 2 vezes. No lance capital de gol, ele falhou. No segundo tempo, novamente, ele voltou a infringir, voltou a fazer, e o assistente do outro lado, o assistente de bandeira amarela, fez as 2 lances, fez a mesma coisa que o outro assistente. Aí eu conversei com um determinado cidadão, ele me disse que os assistentes não tinham velocidade suficiente para acompanhar a velocidade da bola. Aí eu pensei, para o mundo que eu quero descer, se eu não pudesse ter avião a jato, teco-teco, eu não quero ser, né? Ô, Bicuda, eu estava assistindo um vídeo seu em que você falava muito bem de um trabalho feito na Comebol por um brasileiro, Wilson Luiz Seneme. A Comebol é quem melhor prepara os árbitros para as suas competições. Já quem está criticando aqui a federação, está criticando aqui a CBF, pela falta de um preparo melhor, né? Mas eu assistindo a esse vídeo seu, você fazia referências ao brasileiro Wilson Luiz Seneme, né? E parece que ele faz alguma coisa, algum trabalho para a Comebol. A Comebol hoje seria quem melhor orienta a arbitragem, quem melhor prepara a arbitragem? Aquele tsunami ocorrido na Suíça, que varreu o futebol mundial, inclusive resultou na prisão de vários dirigentes, lembra-se disso? Sim, inclusive mexeu aqui na Comebol, né? E aí a Comebol fez um processo de reestruturação. E Alejandro Domingues, quando assumiu, ele fez uma mudança radical nos diferentes setores da Comebol, mas sobretudo na arbitragem, que ficou muitos anos, 26 anos praticamente, mais de 2 décadas, na mão do ex-árbitro Carlos Alarcón. O Alarcón deu a sua contribuição, o processo era aquele, né? Ele atendia os desígnios do presidente. Mas o que fez o Alejandro Domingues? Convidou o Wilson Luiz Seneme, que é uma reserva moral do futebol brasileiro, da arbitragem sul-americana. E o Seneme levou para lá um grupo de pessoas. Jorge Larrionda, Oscar Ruiz, Héctor Baldassi, Amélio Andino, esse quinteto. E, aos poucos, eles foram mexendo. E chegaram a uma conclusão, tomaram pé da situação, de que aquele quadro de arbitragem, mais cedo ou mais tarde, ia se exaurir. E começaram a fazer um processo de reformulação. Primeiro descobrindo talentos e trabalhando esses talentos. O Seneme, me contaram, ex-árbitro FIFA me contou, que o sucesso do Seneme é que ele tem uma equipe de olheiros. E aí eu citei 2 casos. Jesus Valenzuela, da Venezuela, e o Alex Herrera, também da Venezuela. Jesus Valenzuela, 36, 37 anos, e o Alex Herrera com 31 anos. Alex Herrera apitou o jogo do Brasil contra o Equador. Lembra-se? Jesus Valenzuela apitou Chile e Argentina. E aí eu disse, como é que pode um país periférico do futebol sul-americano, com todo respeito aos venezuelanos,
mas que não tem densidade, capilaridade, nem a nível de clubes, nem a nível de seleção, consegue emplacar 2 árbitros, não promissores. Para mim, são árbitros que irão decolar daqui para frente. Vai lá na Venezuela, tira 2 árbitros, com dom, talento, vocação, time, feeling. Como é que pode? E nós temos 600 árbitros. Quantos campeonatos tem a Venezuela? E nós temos quase 600 árbitros no quadro brasileiro, um quadro inchado. Nós temos uma estrutura de 11 departamentos, 25 pessoas trabalhando, e não conseguimos revelar. Qual foi o último árbitro revelado no futebol brasileiro? Mas de 5 deles revelados no futebol brasileiro. Aí alguém me disse, quando o CNM não vai, ele vai pessoalmente. E outra, quando ele vê que o cidadão tem dom, talento e vocação, ele vai buscar o cara. Uma linguagem assim, tanto simples, ele vai buscar. E lá ele traz para dentro da Conmebol e traz um perfil. Porque ele viu que aquele árbitro tem dom, tem talento e vocação. Mas só isso. Ele falou, tem um detalhe, talvez o mais importante. O CNM tem carta branca do Alejandro Domingues para fazer o que quiser no departamento de árbitros ou no comitê de arbitragem da Conmebol. Ele só se reporta, ele só tem que dar satisfação ao presidente da Conmebol. Agora eu pergunto, volto de novo, nós temos 11 departamentos, 25 pessoas, Comissão Nacional de Arbitragem, Escola Nacional de Arbitragem, Departamento Projeto VAR, Corregedor de Arbitragem, Ouvidor de Arbitragem. É um conjunto de 25 pessoas, analista de campo, assistente de vídeo, não confundir com árbitro de vídeo. Cada jogo da Série A tem um assistente de vídeo. E tem o relatório de análise de desempenho que foi implantado pela CBF em 2017. Quer dizer, esse conjunto, toda essa parafernália, não conseguiu revelar 5 árbitros nos últimos anos, rapaz. Quem é o árbitro hoje da Bahia? Quem é o árbitro hoje, vamos dizer, revelado no Rio Grande do Sul? E o Rio Grande do Sul que tem uma tradição. Nós tivemos nesse último campeonato brasileiro uma revelação. Ramon Abate Abel, da Federação Catarinense de Futebol. Rapaz novo, 32, 33, no máximo 34 anos. Ele oscila entre 32 e 34. Para um campeonato brasileiro. E aí eu vou lá para a Venezuela. Quantos campeonatos tem a Venezuela? Para um campeonato, melhor dizendo, do futebol brasileiro que tem. Campeonatos estaduais. Sub-17, Sub-19, Sub-21, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da série A, B, C e D. Com os campeonatos das séries A e B, tendo 380 jogos cada um. É isso? E você não conseguir revelar nenhum árbitro, aí vem a desculpa que eu ouvi. Nós não podemos fazer nada. A CBF não revela árbitros. A CBF empresta os árbitros das federações. Mas espera aí. Empresta os árbitros das federações, mas de quem é o campeonato brasileiro? Quem é que dá condição para o árbitro? Quem é que estipula o regulamento? Os estádios? Quem é que escala? Quem é que faz o pagamento? Quem é que vende para a televisão? É a CBF. E ela ocupa os árbitros dos primeiros dias de fevereiro até a primeira quinzena de dezembro. São 10 meses. Então, se ela, a CBF, não fizer investimento naquele produto que ela pegou emprestado, porque ela... Aí a alegação, outra alegação. Quem indica os árbitros para a CBF são as federações. Eu discordo, isso aí tem que acabar. Não, mas é política, não pode mexer. Isso vem desde o tempo do doutor Ricardo Teixeira. Mas o mundo mudou, o mundo não é mais igual no tempo que o Ricardo Teixeira, ou na época que ele era presidente. Pô, vai indicar? Vai, então pera um pouquinho. Então manda um olheiro da CBF, tem que ter, são 5 regiões. Tem uma estrutura monstruosa. Eu acabei de dizer que tem 25 pessoas, e a maioria é ex-árbitros. Então pega essa gente, vai lá no Paraná, vai em Santa Catarina, vai em Salvador, vai no Rio Grande do Norte, vai no Mato Grosso, vai lá na região norte, em Belém do Pará, eles mandaram essa relação. E passa a acompanhar, já faz uma relação prévia, faz uma pré-seleção dos árbitros que serão indicados para o quadro nacional na temporada seguinte. Para quando chegar na CBF, ela, a CBF, saber, fulano, beltrano, cicrano tem condição. Agora, esse aqui meia boca, esse aqui não dá, esse aqui mais ou menos.
Não é assim que funciona. É uma linguagem simples. É essa a linguagem nossa, das pessoas que são simples, a linguagem da bola. Agora, recebe um prato feito da CBF, das federações, e aí, nas federações, há um processo onde o árbitro vem mal formado, mal preparado, mal orientado, não recebe acompanhamento. Os campeonatos regionais não recebem, os campeonatos estaduais. E aí cria-se uma série de vícios. E esses vícios terminam em erros. E esses vícios e erros são colocados em prática nas competições da CBF, independente de Série D, Série C, Série B, Série A. Quer dizer, tem que ter um processo de orientação, de acompanhamento, de avaliação. E eu perguntei para você, chacoalhou a cabeça, e diga 5 árbitros revelados no futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Realmente, promissores. Realmente nós não temos assim, grandes revelações. Aqui na Bahia, nós temos um árbitro que eu acho que é muito bom, chamado Diego Pombo Lopes. Temos o Marielso de Vitória da Conquista, né? E temos o Richarlison, salvo engano. Acho que é Richarlison o nome dele. São os 3 árbitros que têm aparecido melhor. Eu, particularmente, gosto muito do Diego Pombo Lopes, que é um árbitro novo, acho que não tem 35 anos. Apitou até ontem no Campeonato Brasileiro, na Série A. Sábado, isso. Entendeu? Mas, assim, para se apontar 5 revelações, como você me pediu aí, realmente é um negócio muito difícil. Na sua opinião, Bicudo, quem é o melhor árbitro brasileiro da atualidade? Eu vou te dizer algo que você pode até ficar assim estarrecido, e o seu público, idem. Os 2 melhores árbitros do futebol brasileiro deveriam ser, eles já foram no passado, hoje estão embaixo. Deveriam ser, pelo know-how, pela história, pelos jogos que trabalharam, o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio. Hoje, os 2 melhores árbitros, na minha concepção, que preenche aquilo que quer a International Board e a FIFA, são 2 ex-árbitros, 2 ex-FIFA, Leandro Pedro Vaden e Marcelo de Lima Henrique. Eles conseguiram, com a sua vivência, com o seu know-how, a sua experiência, ao longo dos anos, transformarem, ou foram transformados, ou se transformarem, em ícones da arbitragem. Tanto que o Leandro Pedro Vaden foi escolhido o melhor árbitro do ano passado. Marcelo de Lima Henrique apitou a primeira partida decisiva da Copa do Brasil e o Leandro Pedro Vaden apitou a segunda partida. Os 3 melhores árbitros, não só 2, que nós temos hoje, hipoteticamente, Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus e Anderson Daronco, mas hoje pré-selecionados é o Daronco e o Wilton Pereira Sampaio. Aliás, o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio. Na minha concepção, e na concepção de outras pessoas que eu conheço, mas eu tenho uma concepção própria. Não sou formador de opinião, não sou balizador de nada. Se quiserem trabalhar no apito, na Copa do Mundo da FIFA, no Catar, que será de 18 de novembro a 21 de dezembro do ano que vem, terão que mudar a sua maneira de ser e de agir. Não mudar em relação às regras. Tem que adquirir uma cultura diferenciada, tanto o Klaus como o Wilton. Estou falando no campo de jogo. O Wilton foi árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. Se vierem ou manter esse diapasão, esse sistema de arbitragem que eles aplicam aqui, pode ter certeza, irão lá passear. Ganharão no final do Mundial aquele bonito relógio da Hubble, né, que a FIFA dá. Ganharão alguns mil dólares e virão para casa. E devem se dar por satisfeitos. Porque tem que mudar. Você veja que o Wilton Pereira Sampaio, aqui, ele tem problemas. Você já viu o Wilton na Conmebol? É outro árbitro. Ele tem uma mudança de comportamento. Não é que as regras ele aplica diferente. Ele tem uma mudança de comportamento, de visão, de percepção dos jogos totalmente diferente da que tem no Brasil. O Rafael Claus foi apitar alguns jogos e ficou evidente que ele teve dificuldade seríssima nos 2 jogos. Não é porque era jogo da Argentina, era jogo de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Ele teve dificuldades. Por quê? Está circunscrito, e eu gosto do estilo, tanto do Rafael Claus como do Wilton Pereira Sampaio, mas ficaram circunscritos ao futebol brasileiro. E aqui existe uma série de vícios, uma série de coisinhas que precisam ser extirpadas do intelecto, da mente deles quando for apitar jogos lá fora. E sobretudo,
principalmente em jogos do Mundial da FIFA. Por que o Sandro Meira Ricci foi a 2 Copas do Mundo? Muita gente, posso falar? O Sandro Meira Ricci foi criticado e é criticado até hoje. Isso é um gênio. O cara que vai a 2 Copas do Mundo e apita o que ele apitou é gênio. Eu não sou fã dele. Nunca falei com ele. Mas espera aí. Foi o CNM para a Copa do Mundo de 2014. Foi fazer o teste na FIFA, reprovou. Foi o Leandro Pedro Vade, reprovou. Foi o Weber Roberto Lopes aqui em Assunção, reprovou. A toque de caixa, pegaram o Sandro Meira Ricci. Ele saiu daqui, segundo eu soube de madrugada, foi lá, foi dado um prazo para ele descansar, fez o teste físico, teste teórico e aprovado. Foi para a Copa do Mundo. Mas entendeu a filosofia do árbitro da Copa do Mundo. No estatuto da FIFA, a FIFA especifica o que é um árbitro profissional. Não é só a regulamentação da sua atividade. Ali explica o que é um árbitro profissional. Tem um vídeo no site da FIFA, não sei se tem ainda. O que a FIFA espera, está em inglês, o que a FIFA espera de um árbitro profissional e o que a FIFA espera de um árbitro que vai apitar suas competições. Há 1 ano, 2 anos atrás, ainda estava lá, não sei hoje se está. Né? Aí o Leandro Pedro Vade reprovou, o Weber reprovou, caiu no colo. E ele colocou em evidência, o Sandro Meira Ricci, tudo aquilo que ele sabia e que ele foi orientado, tenho certeza absoluta, por gente de alta qualificação, por outros árbitros que participaram da Copa do Mundo, e aí ele apitou, peraí, o cidadão apita uma final do Mundial de Clubes, apita uma final de Copa América, vai a duas Copas do Mundo, e não apitou uma final por um acidente de percurso, que ele merecia apitar. Você não pode dizer que esse cidadão, ele é censurado por isso. Esse cidadão não tem mérito, não tem qualificação. Por que o Carlos Eugênio Simon foi a 3 Copas do Mundo consecutivas? Um dia eu liguei para o Simon, é meu amigo pessoal. Eu li aí no 0 Hora que você vai para o Canadá. Ele disse, vou para o Canadá, eu tenho uma filha que mora lá, eu vou ficar 6 meses no Canadá para aprender a falar fluentemente inglês. Porque senão, quando eu vier o teste da FIFA, eu reprovo. O teste da FIFA é inglês. Quer dizer, o cara fez um investimento, então eu entendo. Foi na primeira Copa, foi na segunda, foi na terceira. 2002 na Coreia e no Japão, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul. Olha o know-how que esse cidadão tem. Quando é que você soube que esse cidadão, ele ou o Meira Ricci, foram convidados para participar de um curso e vender gratuitamente o que eles amealharam, o know-how que esses 2 cidadãos têm? Sim, meu amigo, o Meira Ricci eu nunca falei. Você já pensou? Por que não são convidados? Por que eles não são direcionados para que a arbitragem brasileira ouça e sinta o que eles vivenciaram? Simon apitou Olimpíadas, final de Mundial de Clubes, é um dos mais laureados árbitros do futebol brasileiro. Cometeu erros, como todo mundo comete, eu cometi. E você nunca soube, você nunca viu que um árbitro com esse cabedal extraordinário que tem, Meira Ricci e Carlos Eugênio Simon, não ir lá falar meia dúzia de palavras. Semana, pega um grupo de árbitros, sai aqui uma semana, vai para a região sul, a outra semana a região norte, a outra semana a região sudeste, região centro-oeste, hein? Daí vai lá para a região sudeste. Pronto, está resolvido o problema. Nordeste, melhor dizendo, seria útil. Você já pensou? Mas é para deixar uma semana, para que possa atender a tudo e a todos. Porque tem gente que trabalha, tem gente que vai ter dificuldade aqui, ali, acolá, para pegar todo esse pessoal e vai fazendo um rodízio. Nós temos 2 assistentes extraordinários. Para mim foi o melhor trio enviado até hoje para uma Copa do Mundo. Foi o trio de 2010 formado por Carlos Eugênio Simon, Altemir Hausmann e Roberto Bratti. Eu perguntei uma vez para o Altemir Hausmann, pessoalmente, junto estava o Alexandre Barreto e seu pai de saudosa memória, José Luiz Barreto, em Porto Alegre. Eu perguntei, nunca ninguém para o Altemir Hausmann. Foram os 2 melhores assistentes que eu vi. Perguntei a eles, a ele no caso, na frente do José Luiz Barreto, ex-árbitro de futebol, de saudosa memória, que é do nosso tempo, e o filho dele, o Alexandre Lourenço Barreto. Você nunca foi convidado? Nós temos tantos problemas com os nossos árbitros assistentes. Você nunca foi convidado e disse, olha, na única vez,
mandaram um intermediário falar comigo, não sei se era verdade, o cara me ligou e me ofereceu X. Não lembro quanto é que foi. Ele disse, eu tenho uma fábrica, eu vou deixar minha fábrica, vou deixar minha família, vou deixar tudo aqui no Rio Grande do Sul para ir treinar árbitro assistente por uma merreca dessa. Pô, quero que a minha história seja respeitada e quero que a minha história seja valorizada como profissional. Certo? Então é isso que acontece com a arbitragem brasileira. Bicudo, eu estou já praticamente em cima da hora, já estourei o tempo, na verdade, mas tem duas coisinhas que eu já queria ouvir a sua opinião. A FIFA, recentemente, escolheu 3 representantes da arbitragem brasileira, né, para participarem dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Edna Batista, Neuza Bach e o Wagner Hillway. Na sua opinião, faltou algum nome que você gostaria de ver nesse processo de convocação para as Olimpíadas e não surgiu entre os convocados pela FIFA? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai pensar que é proselitismo, eu estou fazendo propaganda. Esse é um torneio que é o maior evento esportivo do planeta, né? Muita gente pensa que é a Copa do Mundo, não é, mas é a Olimpíada, que reúne milhares e milhares e milhares de atletas de diferentes modalidades. Eu vejo um árbitro com potencial para fazer isso aí. Eu diria 2. Um é o Bruno Arleu de Araújo, FIFA, e o outro árbitro já fazer uma preparação para 2026, começar hoje o processo. Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Inevitavelmente, esses 2 nomes, salvo um acidente de percurso, ou se eles cometerem algum equívoco grave na sua carreira, serão nomes que em 2026 estarão direcionados para a Copa do Mundo do México, dos Estados Unidos e no Canadá. Se não me falha a memória, serão esses 3 países que irão sediar a Copa do Mundo de 2026. Nada tenho contra Wagner Hillway, nada tenho contra Neuza Inês Bach e nada tenho, nem conheço, contra Edna Batista, que é aqui do futebol paranaense, hoje está em São Paulo. Eu não vou dizer que é um desperdício, mas nós perdemos uma grande oportunidade de colocar o Bruno Arleu e colocar o Rodolfo Toschi Marques, que são 2 árbitros que, na minha opinião, estarão, salvo que surja alguma coisa decepcional. Eles deveriam começar esse processo de 2026 agora na Olimpíada de Tóquio. Você me perguntou quem são. Na minha opinião, Bruno Arleu de Araújo e Rodolfo Toschi Marques, dada a idade, e dado que são árbitros, são poucos árbitros que têm um know-how de que sejam promissores, deveriam estar eles nessa indicação para a Olimpíada de Tóquio, que começa agora em julho. Minha penúltima pergunta para você. Como é que você vê a arbitragem feminina? Nós temos visto aí cada vez mais a arbitragem feminina, né? Inclusive em competições internacionais, da própria Conmebol. Como é que você vê a arbitragem feminina hoje no Brasil, Bicudo? Eu vejo a arbitragem feminina, sim. Ela não deve nada para ninguém. Porque se ela cumpre o preceituado no momento de fazer o teste teórico e ela cumpre as exigências no teste físico, que é o mesmo usado para os homens, e ela tem dom, talento, vocação, feeling, time, ela não pode ser deixada à parte. Até porque o mundo, eu disse lá várias vezes aqui na nossa conversa, o mundo às vezes muda várias vezes. As inúmeras situações mudam. E não pode haver mais essa, eu diria assim, esse absurdo, né? Esse individualismo, pensando que o homem é isso, que o homem é superstar. A mulher dirige um Airbus 380. A mulher está indo para o espaço com naves, satélites. A mulher é médica. A mulher está à frente das principais emissoras de TV do planeta. Várias mulheres são CEOs de multinacionais. Por que no futebol não? O cérebro da mulher é diferente? Só porque o órgão genital da mulher é diferente? Porque ela tem 2 pares de seios? Isso é uma bobagem. É lindo, é bonito, é extraordinário, é magnífico, é magnânimo. Quem viu a última Copa do Mundo da França, aquele desbunde, quando eu digo desbunde, é aquela coisa linda, né? Aquela abundância de mulheres, o sexo feminino, apitando futebol, torcendo, você vendo as famílias unidas. Então eu vejo que aí falta, por parte da CBF, também uma falta de visão. Quando abre cursos aí e conclama as mulheres, o sexo feminino, para fazer curso.
e escala a mulher para apitar aqui, ali, acolá. Tem o quinteto que eu falei, dom, talento, vocação. Filho e time, vai apitar. Outro dia a Edna foi apitar um jogo na Comebol, fizeram uma festa. Aí ela apitou um jogo ano passado do Campeonato Brasileiro, lembra-se disso? Fizeram aquele auê danado. Ela foi lá na França, deitou e rolou. Lembra-se? Ela apitou 4, 5 jogos no Mundial da França de maneira extraordinária. E só não foi para a final porque a Stephanie Framprat, né? Frampoir, coisa parecida, é esse o nome da francesa, e uma outra sueca apitaram muito e apitam muito. Então não vejo nenhuma diferença, pelo contrário, deixa a mulher apitar, deixa ela mostrar o seu talento, o seu dom, sua vocação, seu filho e seu time. Todos nós somos iguais. E se todos nós somos iguais, deixa acontecer. Eu sou fã. Aliás, se eu fosse presidente de uma federação da CBF, eu ia fazer um curso de arbitragem só para o sexo feminino. Muito bem. Vou fazer a você agora a última pergunta, que sempre foi a minha última pergunta nos quase 800 programas em rádios e nas quase 200 lives que nós temos feito aqui, através do nosso Instagram. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Vou dizer a última coisa. Quando eu falei em desbunde, tem gente que desbunde vai lá ver o que é desbunde, né? A beleza da mulher, a riqueza da mulher, a diversidade da mulher, a imaginação da mulher, a criatividade da mulher é superior à do homem, da maioria dos homens. Tá bom assim? Por isso que eu não vejo razão para ver essa discrepância. Num curso tem 60 homens, 3 ou 4 mulheres. Tem 20 homens, tem uma mulher. Não pode. Tem que abrir. O mundo é multipluralista, multicolorido, multifacetado. É assim o mundo, e é assim o mundo do século XXI, e assim devem ser as pessoas. Valdir Bicudo, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi um prazer enorme conhecê-lo. O meu querido amigo Paulo Celso Bandeira já tinha me dado as melhores referências a seu respeito. Vi que Paulo realmente não exagerou em nada, né? A sua forma de ver a arbitragem ela é direta, ela é objetiva, né? Você não fica cercando para dar determinadas opiniões, você vai no ponto da questão. Então, meu querido, foi um prazer enorme conversar com você aqui. E conte com o seu amigo aqui na Bahia, né? Amigo de Paulo Celso Bandeira já é meu amigo. Então, grande abraço para você, viu, querido? Tilé, eu vou chamá-lo assim, né? Papo com Sim. Tilé, respeitosamente, porque é assim que você é conhecida, como eu, Valdir de Córdova Bicudo. Você falar Valdir Córdova é difícil, agora falar Bicudo todo mundo sabe. Mas o meu é meu nome, o seu também é nome, né? Isso. Bom, eu primeiro agradecer. Como eu lhe falei no telefone, eu tenho 45 anos de comunicação e você já tem 39 de polícia, então nós estamos aqui com quase 95 anos de experiência. Que coisa, né? Agradecer ao grande amigo Paulo César Bandeira, grande personagem, um dos principais árbitros do futebol brasileiro, árbitro da CBF, da Federação Baiana, com uma trajetória extraordinária como árbitro, como ser humano. Agradecer a ele a indicação para a sua pessoa e participar dessa live. Agradecer a você de maneira extremamente humilde, mas humilde mesmo. Não sou tão humilde quanto estou falando, mas com as pessoas que são leais e sinceras com a gente tem que usar de sinceridade e lealdade. Muito obrigado pelo espaço que você me abriu. Muito obrigado ao seu público que nos acompanhou. E amanhã depois, quando você julgar de interesse da sua maneira de ser, de agir, desde que eu esteja encaixado dentro da sua plataforma, da sua filosofia, do seu programa, da sua caminhada, pode contar comigo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. E você está guardado na minha alma, no meu coração e no meu intelecto. Boa noite a todos. Obrigado, querido. Obrigado. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira.